A tradição do domingo, né? A tradição do domingo, né? O nosso mano Semidas. Bora dali. Bora dali. E é fogo, Rio Shadow. O Reddit é provavelmente o lugar onde eu encontro mais assuntos e temas interessantes para serem Nunca vi o abordados Casnalta. aqui no canal, indo desde os vídeos convencionais até os vídeos de iceberg, já que o Reddit guarda milhões de subfóruns onde todos os dias usuários compartilham histórias e fatos interessantes que são bem legais de Vocês são discutir. usuários E do sabendo Reddit? disso, eu decidi Vocês usam o Reddit, pelo menos com frequência? Eu chego a usar o Reddit. Eu também não, velho. Não sei como é que é, não sei se vale a pena. Eu não faço a menor ideia, mesmo. Só pra pesquisa. Eu tenho um amigo e ele disse que lá ele segue a comunidade de mangá. E quando ele pega um exemplo, pra tu ver como a galera lá é engajada, ele pega uma print de algum mangá aleatório que ele achou minimamente interessante, vamos supor, no Twitter. O pessoal no Twitter geralmente não pega foto de algum capítulo do mangá e pá, posta lá, né? Ele não sabe qual é o mangá, ninguém respondeu também. Ele pega o print, vai lá. Pessoal, vocês sabem que mangá é esse aqui? Pô, velho, ele disse que tem uns desgraçados que fala mangá e página, pô. Mangá, capítulo e página do bagulho. Caramba, turma lá é engajada pra peste, né, velho? compartilhar alguns casos que eu me deparei Boa lá tarde, no Robinho, você tá Reddit bem? e apresentar eles para vocês. Então, sem mais explicações, vamos conhecer alguns casos Eu estranhos e sempre achei que misteriosos do Reddit. o Reddit fosse o Forchan só que limpo. Eu tenho essa impressão, não sei porquê. Mas eu espero que sim, porque o Forchan é cabuloso, né? Inclusive fechou, não foi? Se não me engano. Em 22 de julho de 2022, um usuário fez um post no subreddit /Unsolved Mysteries, um sub dedicado à divulgação de Aumentar mistérios um sem pouquinho o volume solução, aqui, peraí. contando sobre uma suposta farsa relacionada à Microsoft. No post, ele linkou alguns artigos em um site que conta a história de uma brincadeira que alguns funcionários da Microsoft fizeram em 1º de abril de 1996. É verdade, Joe, isso é Nesse verdade. ano, esses funcionários produziram dentro da Microsoft diversas caixas para um produto que não existia, que se chamava Microsoft Coffee, que seria um software para desenvolvimento na web, sendo que os softwares antigamente eram vendidos principalmente em formato físico, em que eles viam em um CD que você colocava no seu computador e baixava o software. Após eles terem fabricado essas caixas desse produto fictício, eles as espalharam por diversas lojas da região de Seattle, distribuindo as caixas pelas lojas como se fosse um produto oficial. Esse tal Microsoft Coffee seria uma paródia da linguagem de programação Java, desenvolvida pela Sun Microsystem, sendo assim uma piada dos funcionários, fazendo referência à ideia de que grande parte dos produtos que a Microsoft desenvolvia não eram criações originais da empresa, mas sim algo que eles copiam de outras companhias. Assim, o nome e a identidade visual do Microsoft Copy seria uma referência à própria identidade do Java, que tem como logo uma xícara de café. O próprio nome Java, inclusive, é uma referência a um tipo de Isso eu café que sabia. é feito na ilha de Java, na Indonésia. Uma descrição que podemos encontrar em um artigo disponível no site Medium, que supostamente foi escrito por um desses funcionários que arquitetou essa farsa, descreve que ao saber das caixas do Microsoft Coffee que foram distribuídas em estabelecimentos, os responsáveis pelas relações públicas da empresa entraram em desespero, temendo que a brincadeira faria alguns consumidores desavisados serem enganados tentando comprar esse produto, manchando assim a imagem da Microsoft. Logo, eles resolveram
resolveram correr para as lojas e recolher todas essas caixas e fazer com que essa história fosse esquecida, desencorajando os jornais e publicações da região a comentarem sobre ela. Existem fotos da caixa do Microsoft Coffee e uma gravação da TV mostrando um noticiário local, supostamente de 1996, comentando sobre a piada, além de um screenshot de um site da época também fazendo uma menção ao caso. Mas apesar disso tudo, no entanto, muitos na internet acreditam que toda essa história do Microsoft Coffee é uma grande farsa, e essa piada de 1º de abril nunca aconteceu. Afinal, a primeira real menção que encontramos dessa história na internet vem deste post do Medium, que foi feito no dia 1º de abril de 2021, com o caso não sendo mencionado em nenhum lugar antes disso. Mas um dos detalhes mais definidores que isso é uma farsa vem dessa gravação do noticiário falando sobre o Microsoft Coffee, já que essa gravação aparenta estar na resolução 16:9, resolução que não aparecia em gravações VHS. Logo, é bem provável que essa gravação estaria nesta resolução. Isso foi observado por um usuário nos comentários do post no Reddit introduzindo o caso. E além disso, um outro usuário abaixo dele disse que esses glitches de VHS que aparecem na gravação também parecem ser artificiais, sendo um filtro colocado por cima do vídeo para parecer uma legítima gravação de VHS. Essa gravação também foi postada no YouTube no dia 1º de abril de 2021, em um canal chamado Mike Coffee. E os âncoras do jornal que aparecem nas gravações podem muito bem ser atores cúmplices dessa farsa. Pelo menos era isso que se imaginava. No entanto, o âncora que aparece nessa gravação é um âncora real que atuava na época, que se chama Keith Eldridge, que trabalhava em um telejornal de Seattle chamado Como News, que era transmitido na região pelo canal ABC. Existe até mesmo uma reportagem recente em homenagem à sua carreira, feita pela própria Como News. Essa informação surgiu com um vídeo que o youtuber Nation Squid fez sobre o caso. Até mesmo a mulher que aparece no noticiário eu acho que não. parece ser uma âncora que trabalhava no telejornal na época, que se chama Sabrina Register, e possui gravações legítimas do jornal durante os anos 90, onde ela aparece, que estão disponíveis no YouTube. Ou seja, existe apenas duas opções. Ou essa é uma gravação legítima da Como News de 1996, que só foi gravada por esse tal Mike Coffee, ou ela é o produto de um trabalho absurdo de edição que até os editores de Hollywood teriam dificuldades de replicá-lo, tendo provavelmente um uso muito avançado. As pessoas chegam longe demais pra uma pegadinha, mas né, mesmo se essa gravação for real, ainda é muito estranho que não tenha nenhuma informação sobre o caso na internet, com ele só dando as caras em 2021, com pessoas que viveram na época na região não tendo nenhuma memória desse caso, pelo menos as que deram relatos naquele post do Reddit. E vale lembrar que essa não foi a primeira grande pegadinha relacionada à Microsoft que aconteceu nos anos 90. 2 anos antes da pegadinha do Microsoft Coffee, em 1994, surgiu a ideia de que a Microsoft teria comprado o Vaticano. E essa farsa está muito bem documentada na internet, mesmo sendo mais antiga do que a Microsoft Coffee. Logo, ainda é incerto se essa pegadinha do Microsoft Coffee realmente aconteceu, ou se ela se trata de uma farsa meticulosamente criada, sendo uma criança não caía nisso aí não, pô. Uma piada de 1º de abril. Agora assim, eu não sei como é que as pessoas dessa... É porque assim, vamos lá. Vamos botar poucos pontos nos is. Tá bom? Antigamente, as coisas eram mais devagar. Como assim mais devagar? Eu mesmo só vim ter acesso à internet banda larga em 2008? 2008, 2007. Certo? E olha lá, banda larga eu quero dizer, a minha internet era de como é que é, meu irmão? Era 100 mega dividido, se não me engano. Ou era 30 mega dividido, enfim. Eu vim ter essa internet 2000 e pouco.
Antes, qualquer informação que a gente tinha, ou a gente confirmava na TV, ou a gente confirmava jornal, revista, ou boca a boca com outras pessoas. Tá ligado? Aí, qualquer notícia que alguém mostrasse, em teoria, provasse que existe, a gente tinha como verdade. Por exemplo mesmo, tinha uma revista de jogo que era a EGM. Eu acho que ela não existe mais. Mas na minha época tinha essa revista EGM. Que se o Akuma existe, o personagem Akuma, foi por causa de uma pegadinha da EGM, pô. Tá ligado? Ele disse, não, pô, se você fizer tal coisa aí, brigar de tal jeito, dar perfect não sei quantas vezes, ganhar no tempo tal, o Akuma vem brigar contigo. Que não era nem Akuma, era Shenlong. Pô, existe. Não, existe, pô. Existe. Meu irmão, existe. Ninguém nunca viu. Mas na revista da EGM tava dizendo que tinha. Meu amigo, o tanto de todo mundo falar, a época acabou que tornou verdade. Mas é isso, pô. A gente acreditava no que a gente via. Se a televisão dissesse, olha, é o seguinte. Grandes chances que daqui 2 dias vai chover colilás. Devido ao fenômeno tio dos bangos, tio dos bagos. Meu irmão, a notícia que ia estar na rua é, tá ligado que daqui 2 dias vai chover lilás, né, velho? Por causa do tio dos bangos, tio dos bagos. E a gente ia ter como verdade, pô. É muito maluco, pô. Muito maluco. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tu vai ver alguma coisa, alguém posta alguma bosta, tu... Grok, é verdade? Tá ligado? Google, isso aqui é real? Pô, e ainda há quem caia. Ainda há quem caia. Agora, seguindo em frente, vamos falar de um caso que foi divulgado bem recentemente no Reddit e encontrado em um post feito em junho de 2025 do subreddit r/NameThatSong, um subreddit dedicado à identificação de músicas que usuários encontram pela internet ou até na vida real. Algo bem parecido com o mundo das Lost Waves, que eu já comentei bastante aqui no canal. No dia 8 de junho, um usuário compartilhou um álbum musical que ele possui que se chama Sunshine on the Road. O autor do post descreve esse álbum como tendo uma sonoridade que lembra os anos 80 e parece ser uma mistura dos gêneros disco, rock e pop. E no post ele pergunta se alguma pessoa tem mais informações sobre esse lançamento. Afinal, ele não encontrou muita coisa na internet, sendo que nem mesmo o artista ou os artistas que têm músicas nesse álbum são creditados. E realmente não existe muita informação sobre esse álbum na internet, mas ele tem uma página no Discogs, onde está apenas creditado pessoas que trabalharam na parte técnica do álbum, como os produtores e engenheiros. No entanto, o nome do artista laranja, né, não pode ser encontrado. Nesta página também pode constatar que o álbum foi lançado em 1978. Existe até a página do Discogs para a suposta banda que é dona do álbum, que o Discogs colocou com o mesmo título do álbum, Sunshine on the Road. Mas esse nome provavelmente é só um placeholder, afinal não dá para colocar no Discogs um álbum sem nenhum artista. Nessa página é atribuído a Sunshine on the Road apenas o álbum e singles de músicas que estão presentes nele. Apesar do Sunshine on the Road ser um lançamento bem obscuro, as suas músicas não estão perdidas, com o álbum completo estando disponível no YouTube, em um vídeo postado por um usuário chamado DJ Tazio, sendo que a maioria dos comentários presentes neste vídeo foram feitos em francês, o que nos dá uma pista de da onde esse álbum pode ter vindo, sendo que a capa do álbum é uma pintura feita por um artista polonês que vive na França, que se chama Jostek Sidmak. E o ouvindo, de fato dá para chegar à conclusão que ele se trata de um álbum de compilação, com músicas de diversos artistas diferentes, que nenhum deles é identificado em nenhum lugar.
Meu amigo é o novo. Parece música que minha avó dançaria no bailinho de 16 anos dela. O Semida meteu um revolvão na frente, pô. Que é isso? Artman. Cosme Coração. Mas um dos casos mais interessantes e enigmáticos que foi postado lá no Reddit nos últimos anos é o caso que ficou conhecido como o mistério do Heartman, ou o Homem Coração. Esse mistério apareceu inicialmente em um post feito no subreddit r/Where Was This Taken, lugar onde pessoas procuram saber onde uma determinada foto foi tirada. Em 17 de maio de 2024, um usuário postou uma série de fotos que mostra um homem vestindo uma fantasia com vários corações caminhando por ruas de alguma cidade japonesa, onde ele parece fazer algumas gracinhas e interagir com pessoas que passam por ele, aparecendo dentro do metrô, em um restaurante e até em um lugar que parece ser uma sala de aula. Esse usuário que fez esse post se identifica no Reddit como Z2Ron YouTube, e ele disse que ele pegou essas imagens em uma página de um site que atualmente não está mais disponível. Site esse que se chama Modern Culture, que ainda está de pé, mas a página onde essas imagens foram arquivadas foi por algum motivo excluída. Esse usuário teria até mesmo entrado em contato com o dono do site para saber mais informações sobre essas imagens, e o dono o respondeu dizendo que aquilo era uma peça de arte que o seu ponto era não ter contexto, logo ele não poderia mais dar informações sobre ela. Esse tal site Modern Culture, quando analisado, aparenta ser um site de arte e moda. No entanto, atualmente a incidência mais antiga dessas imagens na internet é encontrada em um Tumblr chamado Docpile, que é um Tumblr que compila diversas imagens relacionadas ao mundo da moda, especialmente o mundo da moda asiático. Aparentemente, esse tal Docpile parece ser o dono do site Modern Culture, com todas as imagens no Tumblr sendo reposts de imagens que foram postadas inicialmente no site Modern Culture. E o Docpile é a mesma pessoa que entrou em contato com o autor do post do Reddit. No entanto, não parece que ele é o criador dessas imagens, ou está de alguma forma envolvido na produção delas, já que ele parece ser apenas um arquivista que escaneia imagens encontradas em revistas e as publica online. E como visto antes, quando ele conversou com o autor do post do Reddit, ele meio que não quer que ninguém saiba a origem destas imagens, e provavelmente não vai ajudar nas buscas. Mas mesmo assim, não demorou muito para que alguém conseguisse encontrar a cidade onde essa peça de arte foi feita, dado a algumas informações escritas em uma das imagens, que indicou que o Homem Coração atuou em Ginza, um distrito da cidade de Tóquio, com essa foto em específico, que tem informações em texto nela, tendo sido feita à frente do teatro Kabukiza, que fica em Ginza. Mas olhando bem para essas imagens, dá para notar que elas não são de fato fotografias estáticas, mas sim screenshots de um possível vídeo dado ao filtro analógico nas imagens, isso, né? sendo um vídeo que está atualmente perdido, estando disponível dele apenas essas imagens. Vídeo esse que sabemos praticamente nada sobre, nem mesmo o seu contexto exato, mas dado a uma investigação feita pelo youtuber Virtual Carbon, se descobriu que essas coisas, vídeo ou esses vídeos foram gravados em torno de agosto de 1982, dado a novamente informações presentes naquela imagem mencionada anteriormente, que anunciam uma peça que teria acontecido nessa época. Para a investigação deste vídeo também foi encontrado fotografias de um japonês que também estava vestido de Homem Coração, que foi capturado em fotografias tiradas em 2007. A fantasia que esse indivíduo usa é um pouco diferente da do vídeo misterioso, mas ela possui algumas similaridades em seu design, como as posições dos corações. Esse artista que se veste dessa forma é conhecido lá no Japão como I Love Yuta, e ele é um comediante barra músico que aparece em alguns eventos
e também interage com pessoas na rua, atuando principalmente na cidade de Tóquio. E ele de alguma forma pode estar relacionado com o antigo Homem-Coração, podendo ser um sucessor dele ou até mesmo a mesma pessoa em uma fantasia renovada, mas não se sabe ao certo. Logo, o caso do Heartman e o seu vídeo e o seu contexto ainda permanecem Eu acho interessante, desconhecidos. pô, os caras que pegam uma parada Irmão, o que é isso aqui? E vai a extremos pra descobrir. E os caras descobrem, pô. Eu não tenho essa disposição, não, pô. Eu vendo uma foto de um negócio que eu acho intrigante, dizendo cabuloso. E scrollo pra baixo, pô. Agora, por fim, eu acho que seria interessante compartilhar com vocês um relato que foi descrito no subreddit r/Let's Not Meet, que é dedicado aos usuários postarem relatos de encontros ou interações com pessoas estranhas e bizarras. Neste post, o usuário ou a usuária Boomable descreve um período da sua vida que aconteceu entre os seus 12 aos seus 18 anos de idade. Durante esse período, ela morava com seus avós e visitava regularmente a residência de sua mãe, que morava em um prédio de 2 andares. E durante esses 6 anos, as duas começaram a receber ligações no telefone fixo da casa de uma pessoa que só ligava quando ninguém estava em casa para atender. Logo, essas ligações eram gravadas na secretária eletrônica. E ouvindo essas mensagens gravadas quando elas voltavam para casa, elas notaram que a voz era de um homem que apenas falava a palavra alô ou hello em um tom monótono, repetindo alô várias vezes com pausas bem curtas. Elas não reconheciam aquela voz e as ligações vinham de números bloqueados ou de telefones públicos. Logo, elas descartaram a hipótese de ser alguém conhecido. De início, essas ligações foram levadas como um engano ou até um trote sem importância. Mas o mesmo homem misterioso continuou ligando em outras ocasiões, com as mensagens novamente sendo gravadas pela secretária eletrônica. Mas ainda assim, elas não ficaram tão assustadas, dando até um apelido a esse indivíduo, sendo o Hello Man, ou o Homem do Alô. Avançando um pouco no tempo, a mãe da OP trocou de números por motivos pessoais, sem que ela tivesse divulgado o novo número a muitas pessoas. Mas mesmo assim, uma nova ligação do Hello Man foi recebida. De alguma forma, aquele homem descobriu o novo número dela. E nesta nova ligação, o tom da mensagem era diferente. O homem falava mais rápido e mais alto, com ele parecendo estar nervoso, contrastando com o tom monótono das mensagens anteriores. Dias depois da troca de número, uma segunda ligação foi feita. Desta vez, o homem disse apenas um único alô em um tom bastante irritado antes de finalizar a mensagem. E esse foi o primeiro momento em que elas sentiram medo real. Afinal, o desconhecido havia conseguido o novo número sem elas saberem como, com agora também ele gravando as mensagens em um tom bem mais agressivo. O último contato com Hello Man aconteceu perto da mudança de casa que a mãe iria fazer. Enquanto empacotavam seus pertences para se mudar, a mãe e a filha passaram uma noite sozinhas na casa assistindo um filme. Nesta noite em específico, o telefone tocou enquanto elas estavam na casa, algo que nunca havia acontecido antes. Desta vez, o homem do alô gravou uma mensagem dizendo: alô, alô, eu sei que vocês estão aí desta vez. Alô. Após isso, ele fez uma pausa na mensagem e logo depois citou uma frase do filme que elas estavam assistindo, evidenciando que de alguma forma ele estava... Ei, não. Que isso, pô? É daqui pro Dota, tá maluco, pô? Tu é doido, meu irmão. Stalker não, aí ele é a parede. As observando de algum lugar, sendo um legítimo stalker. Após ouvir esta última mensagem, as duas entraram em pânico. A autora do post ligou para seu avô pedindo para buscá-las. E depois disso, elas nunca mais dormiram naquela casa. Após a mudança, o Hello Man nunca mais fez contato, com a sua real identidade nunca sendo descoberta. Meu amigo, que doideira, velho.
Então eu acho que é isso. Esses foram alguns casos do Reddit que eu achei interessante comentar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. É mais. Ei, fiquei com cada agora, Semidas. Você é doido, pô, ei. Isso aí não é brincadeira, não, pô. Tu é doido, meu irmão.